Guarda, estamos novamente aqui nos espaços da Nascentes de Luz e na sequência de um seu último vídeo eu gostaria de explorar um bocadinho uma expressão que usou. Utilizou esta expressão, estar em obras de restauro por dentro. Do que é que isto se trata? Será que é um processo? Que movimentos interiores é que traz a quem o vive? Muito obrigada, Inês, pelo teu interesse em vir aqui saber destas coisas da vida. Sim, essa expressão brotou-me num determinado momento, quando eu comecei mesmo este processo de obras de restauro, que eu sinto, continuo a sentir muito ajustado. Eu gostava de partilhar uma história que me parece expressar o que eu quis dizer e sinto com esta frase. Era uma vez, como todas as histórias, um menino que ia no seu caminho, a correr, a saltar, e de repente deparou-se com um espaço com muitas pedras de mármore e um velhinho, um sábio, velhinho, com o martelo e o cinzel voltado para uma das pedras de mármore. E o menino perguntou-lhe: "O que é que está a fazer?" E o senhor, com muita serenidade, disse-lhe: "Ó menino, passa daqui mais um tempo e vais ver." O menino foi e não se esqueceu, porque aquilo lhe tocou muito. Passou um tempo, o menino veio, trepou o muro, como tinha feito da outra vez, e ficou em suspense. Olhou no lugar daquela pedra de mármore, estava uma linda imagem de anjo. O menino ficou admirado, sem saber o que dizer, sem palavras, e pouco aproximou-se do senhor, o escultor, e perguntou-lhe: "Como é que o senhor fez isto?" E o senhor, com um sorriso sereno, pacífico, disse-lhe: "Ó menino, o anjo estava dentro. Só foi preciso tirá-lo com muito amor e trabalho." E a história continuava. Dentro de cada ser humano há um anjo. Há sempre um anjo. E é com esta história que eu expresso este significado da casa em obras. Abrir a casa para obras. Portanto, o Criador, o Deus em que eu acredito, Ele criou cada ser humano e a mim também, como logo nas primeiras páginas da Bíblia aparece, olhou para a sua obra, o ser humano, e diz que era muito boa, muito bom e muito boa. Pelo caminho vão aparecendo estragos, creio que vão aparecendo pedaços de mármore que se vão colando neste bom, muito bom. Eu, da minha parte, como explico isto e como é que cheguei a como é que brotou de mim esta expressão, recordo duas situações, cada uma delas numa situação concreta e que explica uma determinada vivência. Eu recordo uma pela positiva, mas que não desenvolvi. Portanto, é um dom, é um talento, é um anjo que ficou, não se desenvolveu, usando esta palavra, entre aspas, esta mesma expressão da história. Eu era pequenita e à minha volta ninguém tinha pauta musical, ninguém conhecia pauta musical, né? A gente, isso lá na Terra ninguém, não se conhecia isso. Mas havia muita gente que tinha guitarras, bandolins, violinos, violas, viola da terra, e que se juntavam com frequência a tocar. O meu pai até fazia instrumentos desses, alguns ele fez. E às vezes aos domingos à tarde reuniam-se lá a tocar na nossa casa e eu gostava imenso daquilo. Éramos nós os quatro
ficávamos ali, nesse dia nem pensávamos no jantar. Era todos a escutar a música linda. Eu gostava daquilo, mas nunca aprendi em casa, nesse momento não me dediquei a aprender, era pequenita. Mas lembro-me que uma vez também gostava de cantar. Juntava-me lá as pessoas da terra, na paróquia, e um dia numa festa, a festa da paróquia, uma festa muito importante, a festa da Senhora da Luz, e eu juntei-me às pessoas a cantar. Não havia nenhum coro na altura, mas havia uma senhora que preparava alguns cânticos para aquele dia festivo, e eu estava lá no meio das senhoras a cantar. E ousei cantar uma voz diferente. E aquilo soou-me muito bem. Eu hoje digo que seria contralto ou a segunda voz, uma coisa assim parecida. E a missa terminou e uma senhora que nem era da terra, era de fora, mas que tinha ido à missa da festa, ela chamou-me à parte e disse-me: "Oh menina, a menina tem uma voz tão boa, canta tão bem." Eu parece que senti crescer dentro de mim, é como se tivesse desbloqueado, não estava bloqueado, mas como se tivesse aberto e expandido esta, este anjo, entre aspas, vá lá, esta qualidade, este tesouro, este dom da música. O tempo foi passando e o que é certo é que eu vim para o convento com uma viola que o meu pai me fez. Eu tive muitas oportunidades para aprender a viola e até aprender música com pauta. Ainda arranhei umas coisitas, mas sempre me sentia convidada a ir fazer outras coisas. Era fazer, fazer, fazer. E parece que a música era uma coisa que era para quem não tinha que fazer. E eu, mesmo gostando muito, tinha dificuldade em. E fui deixando passar muitas oportunidades. Até que agora, já com 71 anos, eu caí em mim e disse: não, eu não vou para o céu sem aprender um bocadinho mais de viola. E eu tive a ideia de pegar na viola, que até os meus irmãos me ofereceram, porque a outra, entretanto, tinha-se estragado. Estou a ter aulas de viola. Esta dimensão de mim, musical, não ficou atrofiada, mas não se tinha desenvolvido. E claro que hoje nunca se vai desenvolver muito, porque há uma idade para aprender. Uma criança aprende com muita facilidade. Nós, os adultos, aprendemos, eu aprendo, mas levo muito mais tempo e, claro, não estou a pensar formar nenhum grupo, nem fazer, já não é para fazer nada com aquilo, é simplesmente aprender. E isso dá-me um gosto tão grande, parece que este dom vai crescendo. Eu não penso se vou ser útil com aquilo, não está em questão essa parte. Eu só penso e sinto, eu estou a aprender uma coisa que eu sempre gostei. Há uma outra faceta, por exemplo, é a questão de falar. Na minha terra, não sei noutros lados, mas na minha, as crianças, pelos adultos, éramos consideradas, quando crianças, não sabíamos nada. Nunca os adultos diziam: tu sabes. Eu nunca ouvi isto de, não, tu sabes. Não, esta palavra não sabíamos. E quando a gente abria a boca, tu não sabes o que estás a dizer. Bom, e claro, a capacidade de falar vai ficando atrofiada, bloqueada, traumatizada. É um trauma. E eu, pronto, isto era normal nas pessoas. E não desenvolvi este gosto de estar, de falar, de escutar, mas mais de me expressar e de expressar sem dificuldade, de expressar-me livremente e as palavras fluírem. E isso era uma coisa que me gostava muito. E eu lembro-me uma primeira vez, era uma reunião num colégio, onde eu também trabalhava, e era preciso eu dar a minha opinião. Eu nunca me tinha confrontado com um grupo assim, não eram só pessoas do colégio onde eu estava, havia de outros colégios, era assim uma grande assembleia. E quando me vi diante daquele povo todo,
a pensar que tinha a falar e comecei a sentir-me, parecia a afogar-me. A certa altura, todos tinham que falar, tinham que dizer alguma coisa, e eu fui sentindo a garganta como que a apertar-se. E uma irmã que era responsável por aquele momento, então, o que tens para dizer? E eu fiquei muito vermelha, fiquei como, parecia afogar-me sem capacidade para respirar. E a certa altura eu consegui dizer, eu não sei nada. Este não sei nada queria dizer tudo, não sei nada e não sei falar, no fundo queria dizer isto. E isto veio assim como um impulso, as pessoas acolheram, não insistiram mais e as lágrimas caíram-me. Foi um momento doloroso, mas ao mesmo tempo, passado algum tempo, não foi logo de seguida, quando eu comecei a fazer este trabalho de autoconhecimento, de abrir a casa para obras, eu comecei a perceber que este momento tinha sido muito importante. Foi um desbloqueio, sem eu saber, eu não sabia, isto aconteceu assim. E eu acerto que depois disso, eu comecei a treinar-me a falar em público, assim, com as pessoas, em casa, porque era capaz de falar tu a tu, de partilhar coisas íntimas com alguém, isso não me gostava, mas num grupo eu não sabia nada, este refrão eu não sabia nada. Este momento eu considero um momento que é como se tivesse tirado um bocado usando a história, um pedaço de mármore. Aquilo parece que saiu de mim qualquer coisa que desbloqueou e eu comecei, sem saber como, comecei a abrir-me por dentro e a treinar, falar. Claro que eu falo, nunca tive falta de, de voz, mas era neste sentido de me expressar. E explica-se, é um trauma, este é um trauma. Na outra situação, foi uma qualidade que eu não desenvolvi, porque fui optando e não se desenvolveu. Chegou a altura de eu aprender, não vou desenvolver muito, mas vou aprender. Nesta situação, foi um trauma que depois de tomar consciência dele, eu comecei a treinar-me, a falar, a preparar-me para falar quando eu ia ter algum momento. E uma vez eu lembro-me que era responsável por uma comunidade e por um centro de ATL e um centro de bem-estar. E eu, a primeira vez, tinha que enfrentar uma grande assembleia de pais, professores, também alunos. Eu preparei-me, eu entrei no palco, tinha que dizer alguma coisa para abrir a festa. Eu entrei no palco toda a transpirar, respirei fundo e fui começando. Foi um primeiro treino assim. Depois disto tudo, neste momento, este desafio que a Inês nos colocou e que me colocou a mim concretamente, eu vou sentindo que é também, ao mesmo tempo que é uma partilha, é ao mesmo tempo, eu digo que é uma terapia, porque eu cada vez que venho neste contexto, cada vez que preparo para vir ter este encontro, contigo e com os que vão ouvir, eu sinto um aperto grande ainda, mas ao mesmo tempo eu sinto um convite, não, isto faz parte do tal anjo que precisa ir com cinzel e martelo, ir tirando com muito carinho e muito amor, ir tirando bocadinho a bocadinho até que o anjo fique descoberto. E venho neste propósito a sentir que isto faz parte também, para além de ser uma partilha, é também uma forma de eu mesma treinar.
a falar. Que movimentos interiores se soltam nestas situações? Eu cada vez que, e agora concretamente, cada vez que preparo, ou que me preparo para, ou às vezes espontaneamente, quando se soltam, as palavras soltam-se e eu fico admirada comigo como é, e eu disse, é que já muito mármore caiu. E a pouco e pouco há de ir caindo mais. E é isto que eu chamo a obra de restauro. Deus continua, é o escultor por excelência, que continua a cuidar da obra linda, boa e bela que é cada ser humano. E, portanto, Ele continua a cuidar da obra também que eu sou. E eu creio que Ele fica contente com estes pequeninos, com estas pequeninas, com estes pequeninos avanços. E eu também eu sinto-me neste envolvimento de crescimento, sinto que me vou soltando por dentro e que o anjo não vem de uma vez só. O escultor da história levou o tempo que precisou para fazer aquele anjo sair de uma pedra muito dura. E estes traumas são também duros, levam tempo, doem, ferem, e à medida que a gente lhe dá espaço, eu vou-me sentindo de novo a ser eu. Eu sou capaz de falar, sou capaz de me expressar e vou sentindo este momento que estou a viver um desafio. Sinto-me muito agradecida por estes momentos que foram acontecendo dentro de mim. E isto eu chamo ajudar Deus a ajudar-me. Neste caso, a ajudar-me a mim, com amor e carinho, a ir removendo com o cinzel da persistência e do carinho e do amor e da compreensão, a ir removendo aqueles obstáculos que ainda me impedem de viver este fluir do dizer, sem me preocupar se vão dizer que está bem ou que está mal, porque no fundo ainda está lá aquele registro. Tu não sabes nada. O que tu dizes não vale nada. E este registro já não é tão forte. E eu tenho esperança que quando ele desaparecer de todo, eu já nem me importo que digam que eu sei ou que não sei, porque tudo vai correr bem. E por isso sinto-me muito, muito agradecida por estar a ajudar Deus a ajudar-me a mim.